Então, gente, boa noite aos que eu ainda não saudei e aos que já estavam aí também. Repito, boa noite. Então, gente, é, começamos estamos começando um pouquinho tarde hoje, aí seria interessante que nós fôssemos direto, sem intervalo, tá? Assim, é a minha sugestão, mas se vocês precisarem de, sei lá, 5 ou 10 minutos, eu paro, tá bom? Se não, vamos até às 20h30, sem intervalo. Então, nosso último encontro, nós estávamos aí terminando este capítulo, não é? Faltando poucas linhas aí na última página. Aí nós vimos aqui o sexto, que respondeu a uma resposta correta do professor, né? Sobre a questão das moedas. Então, o professor, o Diodoro, deu a ele uma moedinha de aço, não é? Um aço, por conta das respostas corretas às contas, né? Aí nós paramos aqui na 130, vamos continuar daqui, no qual o Marcos vai reclamar com o professor. Tainá, você que já estava aí no início, você pode ler essas 3 linhas aqui para a turma, exercitar a sua pronúncia, e depois eu vou pedir aos outros que aí estão, que também leiam, né? No caso, os que têm microfone, que podem ler. Se não podem, podem traduzir aí e colocar a resposta no chat. Então, vamos nós. Mar- Quem pode aí? No caso, a Tainá, né? Marcos, discipulo tam industrio denarium dare oportet. Largus non es, magister. Pecuniam tuam non largiris. Muito bem. Aí nós tem essa palavra aí, não sei se nós já conversamos sobre ela, né? Ele diz assim, Disciputam industrio denarium dare oportet. Vocês lembram o que é um industrio? Diligente. Diligente, né? Trabalhador, esforçado. Aí ele continua. Então, Miqueias, você que falou aí, como é que fica aí até o oportet? Discipulo an industrio denarium dare oportet. Ao discípulo tão diligente, os, um denário, um denário dar é preciso. Professor, acho que eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo o professor? Não, tá sem som de novo. Tá sem som de novo? Agora, Agora sim. mas como é que tá? Igual como anteriormente ou ficou pior? Tá Um um pouquinho pouquinho com de ruído, mas dá para entender. isso. Ah, tá, porque eu peguei, eu estou no fone de ouvido enquanto eu coloquei os microfones aqui para carregar, estou dando carga. Ver se agora a carga pega, pelo menos para o próximo encontro vai estar carregado. Então, largos non est, magister. Pecunia tua non largiris. Generoso não és, mestre.
Dinheiro teu não dás generosamente. Isso, não dá generosamente, copiosamente, abundantemente, não é? Largos aí nós podemos traduzir como generoso, abundante, tá? Então, pronto. Teu dinheiro não é generoso, não é muito, né? Não é copioso, tá bom? Diodoros, non oporta pecunia largire discipulis. Não é necessário dar livremente dinheiro aos alunos. Professor, acho que a gente já leu isso aí também. Ah, já? Até essa parte Então, onde ele fala aqui das maçãs. muito bem. O Citria Mala. Até aí a gente Isso, acho que foi. era aí que a gente parou, na 141. Ah, tá. Eu estava meio na dúvida, né? Então vamos nós aqui, né? Então nós ficamos até 140, né? Aí o Marcos, é sempre o Marcos, né? O Marcos discutindo com o professor aí, o Marcos. Ô, Ana, por favor, leia essas duas linhas aqui para nós em latim. Marcos, tot asses non habeo, non tan largus est pater meus, nec mihi licet tot emerit. Muito bem. Então, Marcos vai dizer, né? Tot asses non habeo, não tão largos é pater meus, ou seja, não tão generoso, não é? É meu pai, não tão liberal, tá? No sentido aqui, liberal de liberar dinheiro, né? Então, non tote asses non habeo. Como é que fica esse trecho aí? A tradução literal seria: não tenho tantos asses. Aí se a Isso, gente for adaptar, ele está dizendo que eu não tenho tanto dinheiro assim. isso. Não tão largos é pater meus, Miquel. Não tão generoso o meu pai é. Não é verdade. Nec mihi licet tot mala emere. Nem a mim é permitido comprar tantas maçãs. Isso. Muito bem. Ele já falou um pouco sobre maçã acima, né? Magister, id non dico ecce aliud exemplum. Se tu sex asses cum fratres tuo partiris, quod sunt tibi? E mais é que está aí, que pode ler em latim. Este trecho aqui. Eu já li, mas você pode repetir, quem quiser, ficar à vontade para repetir. Magister, id non dico ecce aliud exemplo si tu sex asses cum fratre tuo partiris, quod sunt tibi? Miquel, pode ler para nós em latim? Posso. It non dico ecce aliud exemplo si tu sex asses cum frate tuo partiris quod sunt tibi. Muito bem. Aí o partir está aqui na nota lateral, né? Que é igual a dividir. Ou seja, no caso, dividir em partes, né? Então, partindo que essa é a palavra nova, que aparece agora nesse contexto, como fica, então, toda a tradução desse período aqui, ou melhor, desse parágrafo? Professor, isso não digo. Eis outro exemplo. Se tu, é, se tu divides
6 aces com teu irmão, seria quantos cabem a ti? Alguma coisa assim? Quantos cabe, quantos ficam, não é? Essa Quantos ficam? porque o verbo sum é um verbo que tem uma, uma grande quantidade de possibilidades de sentido, tá bom? Então, aquilo que vocês pensarem nesta situação aí da divisão, do texto, o ficam, cabem, sobram, vai dar certo. Tá certo na tradução? Muito bem. Aí o Marcos diz, Marcos, quinque. O que é o quinque, gente? 5. Perfeito. Magister, deixa eu ver quem está mais aí para pedir para ler em latim, já citar a Ana. Juliana, boa noite. Pode ler para nós aqui esse parágrafo dessas duas linhas, Magister in. Sim. É, in equas partes pecuniam partiri oportet. Si vos sex aces aeque partimini, quo tibi sunt. Muito bem, obrigado. Vou só repetir, que é o meu costume, tá? Então, Magister in aequas partes pecuniam partiri oportet. Se vocês sex aequam partimini, quod tibi sunt. Essa forma partimini aqui é passiva, tá? Aí ele coloca aqui na nota lateral, aeque partire. O aeque nós sabemos que significa igualmente, né? Aqui é um advérbio. Aí ele vai traduzir como inaequas partes dividere, ou seja, em partes iguais, dividir. É o aeque partire. Então, inaequas partes pecunia partire oportet. Juliana, é só aqui essa primeira linha que você já leu. Traduza para nós. Em partes iguais, peraí que eu esqueci o que é o oportet. Oportet é oportuno, é necessário. Lembra, olha para o É oportet, necessário, então, dividir em partes iguais o dinheiro. isso. Quando você olha para o oportet, aí você pode fazer a associação com oportuno, Oportuno, né? quanto da mesma raiz, né? Muito bem. E aqui o restinho? Se divido entre vós em partes iguais 6 aces, quanto sobram? Quantos sobram a Pode vocês, a vós? isso. Se a vós divido 6 partes iguais igualmente, quanto sobram a vocês ou seria a cada um? Ele usa o tibi, é, e também está usando o partímino, né? Que também é voz. Aí você pode usar para. Ele está falando para quê? Ele está falando para Marcos, né? Então, a tradução, a primeira você já fez aqui. Se eu vos divido em 6 partes iguais, qual tibi? Esse tibi aqui é para ti. Tá? Ele não está se referindo para Marcos no sentido geral. Ele está dizendo só para ele, independente dos outros. Quanto fica ou quanto sobra para ti? Tá certo? Professor, Hum, eu pensei que numa possibilidade pode ser essa última frase aí, se vos são divididos 6 aces em partes iguais, aí quanto fica para ti, não seria isso? é, também. Porque ele tem Exatamente. o voz ali, mas ele tá É, esse voz aqui, ele está é, como complemento, tá? isso. Tá como complemento verbal. Mas é isso mesmo.
Marcos, pecunia meia, exigua, non largio, nec paritio, com alis. Veja aqui, ó. O que ele está dizendo? Nós vimos que o professor quer dividir para todos em partes iguais e pergunta quanto sobra para Marcos. Só que o Marcos aqui, ele não quer saber de divisão em partes iguais. Tá? Eu estou só adiantando um pouco o sentido aqui. Pecunia meia exiguam, non largio, nec paritio com alis. Nec paritio com alis. Como é que fica aqui? Lembrando que aqui tem um comparativo, né? O largio e o partio. Lembra o que é exiguam? É pequeno. Pequeno? Você pode dizer como é Pouco. pequeno. Mas Pouco. não seria pouco? Meu pouco dinheiro não é generoso, mas dividido com os outros? O que ele está dizendo? O meu dinheiro é pouco, ou é pouco o meu dinheiro, não mais abundante, tá? Até aqui, não mais abundante, né? Como esse largos pode ser por abundante, seria interessante aqui nós usarmos um adjetivo com esse sentido de abundante. É o que nós muito mais usamos na língua portuguesa. Então, pecúnia meia, meu dinheiro é pouco, não é mais abundante, né? Que parte ou com alias. O que é o partio? Lembrando que, desculpa, gente, é porque é o seguinte, aqui é um, eu estou confundindo a cabeça de vocês, desculpa. Aqui é um comparativo, mas aqui é o verbo, tá? Aqui é o verbo, porque é um verbo depoente. Aí a desinência é exatamente igual, então tem que ter só um pouco de falta de atenção. Aqui está dizendo, não divido com outros, tá? Eu olhei para as duas desinências e achei que fosse a mesma coisa. Confundi agora. Então, meu dinheiro é pouco, não mais abundante. E não divido com outros. Ou seja, nessa divisão aqui acima, que o professor faz, ele não aceita essa divisão aqui, embora seja só um exercício, tá? Ele leva como se fosse algo ao pé da letra. Ele diz, meu dinheiro é pouco, então, e não, Ah, não sabe abstrair, não. ele nem sabe abstrair, nem sabe dividir, né? Porque o que é dele, ó, não divide com os outros. Muito bem. Postremo magister. Ó, marque, inquit. Ó, que modo nihil te docere posto. Tan stultus, ac tan piger est, quam asinus. Por último, o mestre diz: ó Marcos, deste modo nada posso te ensinar. Tão estúpido e tão preguiçoso és quanto um asno. Pronto. O professor agora fechou esse momento do jeito que ele queria. Falando, pegando pesado com o Marcos, porque o Marcos é difícil de entender mesmo. Então, aqui, gente, nessa lição nós vimos muito de verbos passivos. Depois vocês podem dar uma olhada aqui podem, não, devem dar uma lida na parte da gramática, tá certo? Aqui tem as desinências para a primeira, a segunda, a terceira e a quarta conjugação, tá bom? As 6 pessoas, singular, 3 do singular e 3 do plural. A da primeira conjugação e assim sucessivamente.
Os exercícios também, vocês, se puderem, né? Além de reler a lição, se puderem fazer esses exercícios, o exercício A, B e C, façam também, tá? Então, façam pelo menos um deles, tentem adequar aí ao tempo de vocês. Isso eu venho falando desde o início. Vocábula nova. Vamos nós aqui. Responsum. Resposta. Isso, resposta. Nós católicos, nas missas, nós temos um momento que se chama Salmo Responsorial, que é um salmo, que é uma oração que é colocado entre a primeira e a segunda leitura e antes também da leitura do Evangelho. Então, esse salmo responsorial, ele é uma espécie de resposta à primeira leitura da missa e interliga essa primeira leitura com a segunda. Então, responso é resposta. As e denários. Ah, sim. É o as. Isso, denários. As e denário. Então, doctus. Douto. Uhum. E doctus. Indouto. Indouto, né? Ignorante, no sentido de ignorar certas coisas, né? Não conhecer. Pigas. Preguiçoso. 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 Prudence. Prudente. Uhum. Diligente. Industrious. Industrioso é diligente. Uhum. Rectus. Lembrando que rectus e bravos aqui, eles têm relação de oposição, né? Por isso que o Roberto sempre coloca as palavras que têm oposição entre si, uma perto da outra. Que nós temos bravos... Certo e errado? Isso, certo e errado, correto e errado, isso. Facilis difficilis. Fácil, difícil. Fácil, difícil. Isso. Absent. Então, É ausente? ausente. Bem parecido com o inglês, né? Sim. Créditos e créditos. Certo e errado? Certo e errado, certo e Certo incerto. e incerto. Isso. Largos, Generoso. generoso, abundante, copioso. Quentésimos, Centésimo. isso. Tredequim, 30. 13. 30 triguinta. Ah, é verdade. 4 horas dequim. 14. 14. Queen decking, ou Queen decking. 15. 15. Dequim, 16. decking. 17. Duo de seguinte. 18. 20. 18. 18. 18. É verdade. Tudo bem, Juliano. De seguinte. 19. 19. 19. Quadra quinta. 40. 40. Quinquaginta. 50. 50. Septuaginta. 70. Veja que aqui ele não colocou o 60. Vocês lembram? Apareceu nos textos anteriores. Qual é o 60? Sexaginta. Isso, sexaginta. Agora, a septuaginta, você já sabe o que é, né? Quadrigente.
400. Uhum. Quingente. 500. 500. Sexcante. 600. 600. Aqui é fácil, né? Por conta do cente aqui, né? Septigente. 700. 700, Octigente. 800, Se vocês notaram aqui, ó, no quadrigente tem um N, mas, por exemplo, aqui no sesquente, antes do quente aqui tem um S. Não sei se vocês notaram, onde tem o N, logo depois do N tem um G. Aqui, ó, N, G. Mas onde não tem N, é o C. Então, no caso aqui na fonética, na fonologia, o N, ele vozeia o G. O C, melhor dizendo, o pessoal manda em G, ó. Quadrigente, quingente. Aqui, como não tem N, mantém-se o C. Sesquente. Aqui tem um N, ó. Septigente. Aqui tem um N. Octingente. Nongente. Reparem bem nisso, tá? Nessa parte fonológica fonética fonológica do latim. Tá? O N, com a nasalização, acaba não, força o C a vozear, se transformar em G. Disquere. aprender, Aprender. Aprender. Doquere. ensinar, Ensinar. Perfeito. Esquire. Saber. Saber. Nesquire. Não saber? Não saber, ignorar, não é? Se eu quiser usar o ignorar, tá bom? Tolere. Lembra do bichinho? Levantar. Levantar. No caso, na lição, aqui no contexto, levantar a mão, né? É a mão. Levantar. Interpelare. Interpelar mesmo? Pode ser interpelar, que é mesmo que Perguntar. perguntar. Laudare. Elogiar. Elogiar. Cogitare. Contar, né? pensar, Cogitar, né? Pensar. Reprehendere. Repreender. Uhum. Promere. O promere, nessa lição, tem o mesmo sentido do sumere, que é o verbo que nós vimos lá logo no início. Promere e sumere. Se quem lembrar do sumere, pegar, não é? Oportere. precisar, preciso, Ser necessário, ser oportuno. Ser necessário. Pronto, exatamente. Computare. contar, Computar, né? Mais modernamente falando. Reponere. Recolocar. colocar, Ou restaurar, recolocar. Uhum. Largire, que é o verbo depoente aí, largire. É dar largamente. Uhum. Dar com generosidade, né? Distribuir com generosidade. Demonstrare. É isso mesmo. A mesma coisa. Demonstrar. Uhum. O que mais? Partire, é outro verbo depoente. Dividir. Professor, aí o partir está no infinitivo, é? Tá no É desse infinitivo. jeito? Ele não coloca, no caso, ele não coloca os infinitivos passivos aí nas lições, ele coloca só o infinitivo ativo. Tá? Aí você, depois, na situação que aparece o passivo, aí que é exatamente igual, né? Mas aí você tem que ver dentro do contexto se está na voz passiva ou se é um verbo depoente. No caso aí, como ele colocou, é um depoente. Então é dividir.
no sentido aí de ser generoso, né? Repartir o que tem. Porque tem a mesma raiz de largos, né? Deixa eu ver. Demonstrar, repartir, nós já vimos quisque. Pronome aí. Isto, aquilo. É quisque? Ah, não. É o mesmo que Lembro. quid, que, quod, que. É cada um ou cada, tá? Ah, Dentro do contexto, você vai usar o cada um ou cada, né? Quando é essa questão de você referir-se a mais de um, tá bom? Um e outro também, né? Era? Perfeito, perfeito. Exatamente. Bem lembrado, viu? Bem lembrado, Juliana. Bem lembrado dessa possibilidade de interação também. Mas é isso mesmo. Todd. Então, muitos. tantos. Tantos, né? Tantos. Postremo, Por último, Por último. por último, né? O último. Dependendo do contexto. Aqui, ó, nós temos aqui, gente, três substantivos que foram transformados, três adjetivos que transformaram-se em advérbios. Recte, praue, aique. Corretamente, erroneamente, igualmente. Igualmente. Usque. Outro pronome. Agora eu confesso que me deu um branco. Na aula passada eu lembrei, mas agora vou ver aqui. Usque é muito parecido com quisque, se não me falha a memória agora. Deixa eu só confirmar aqui. Se você tiver no dicionário aí, achar mais rápido do que eu, pode dizer. Usque. RS. Tá aqui. Ah, não. Não, estava confundindo. Um advérbio, como eu já tinha falado, mas ele tem N possibilidades. Pode ser muito, pode ser por longo tempo, pode ser continuamente, tem um monte. Pode ser quase. Vai depender aqui do autor que o dicionário traz. Tá? Não, podemos traduzir assim, como primeira acepção dele, muito, tá? Muito ou longo. Qual, professor? Não entendi. Muito, Ok. muito, por longo tempo. Ele tem várias possibilidades. O dicionário que eu estou usando aqui, ele traz várias abonações, que são citações dos escritores clássicos latinos, né? E interessante que, dependendo do autor, a palavra muda até de sentido, no sentido, na questão de se tornar oposta à primeira acepção. A língua latina tem muito disso. Nunquam, Nunca. nunca. de modo algum. Isso. Saipes, Repetidamente, muitas vezes, né? muitas vezes, frequente. Isso, frequentemente. Quam, Embora, ainda que, Porém, todavia. Quare, quare. de que maneira? Por quê? Quare é Porque igual a cur. Muito bem. Termina mais uma lição. E vamos continuar ainda aí com os meninos, tá? Nós vimos, a lição anterior era numeri discípulos, agora é literae latina, tá? O professor ensinou, estava ensinando os números aos meninos, agora ele vai ensinar as letras, tá ok? Letras essas que nós já sabemos, ou já conhecemos, a boa parte dos seus sons, tá? E vamos fazer aqui mais que, talvez, uma revisão aprofundada. Então, capítulo duodecimum. Ó, duodecimum. Lembra do duodeviginte? Aqui é duodecimum.
Vicessimum, que aqui nós temos em algarismo romano, que é o capítulo 18. 18, né? Ou 18º. Muito bem. Aí aqui nós temos o que aqui, nessas imagens, nós temos aqui um rolo, né? Aqui nós temos uma tabuinha, uma tabuleta aqui também, aqui uma pena com tinta. Muito bem. Aí vamos para aqui a nota lateral. Vamos ver primeiro aqui na nota lateral, depois nós vamos para o texto. Aí nós temos aqui, literae dicuntur. Dicuntur aqui é o verbo dicere na voz passiva, né? O verbo dizer. Aí tem literae dicuntur. O que significa essa pequena expressão em latim? Letras ditas, pronunciadas. Letras ditas, né? Assim as letras são ditas, são pronunciadas. Como nós já sabemos, então vou passar um pouquinho mais rápido, mas aqui tem mais. Nós já conhecemos os sons, agora vamos dizer o nome das letras, tá? Aqui ali, o A, B, Q, D, E, F, G. Se isso é muito rápido, você me diga. H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. Zeta. Tá certo, gente? Professor, Hum, não deu para entender bem. O H é aspirado, é. como a gente Ha. fala nas palavras. Ok. Isso. Ha. Tá bom? Ha. Alguma dúvida de algum nome de alguma letra aí, gente? É engraçado que o Q Não, é muito semelhante ao inglês, não é? No inglês é Q e aqui é Q. sim. G, H, F. Veja que onde tem mastro, eu pronunciei com o som mais fechado, né? A, B, Q, D, E, S, que não tem, não é? Não tem o macro, G, T, T, certo? Y, o Y é a letra grega, né? Então, você faz o biquinho na hora de falar. O zeta, né, que é uma letra que vem do grego, né? Então é zeta, em latim. Embaixo tem vocais e consonantes, vogais e consoantes. Muito bem. Aqui, vamos ao texto. O título vocês já sabem, né? Letras latinas. Deixa eu ver quem está aí na. Eu estou aqui olhando pelo PDF, deixa eu ver quem mais já chegou aí. Luiz Antônio, está caladinho aí, chegou bem caladinho aí, escondido. O Magno está aqui, a Maria Laura, Paloma. Não se escondam, vocês que têm microfone aí, participem. Tá? Se escondam não, viu, Luiz Antônio? Já fez. Muito bem. A lição ela vai começar bem simples, tá bom? Depois ela vai dar uma complicadinha, mas depois ela dá uma facilitada. Já fazem algumas lições, ou algumas semanas, que o Orberg ele trabalha dessa forma. Às vezes ele começa a lição um pouco mais simples, aí dá uma complicada, depois ele facilita e fica nesse revezamento de facilitar e complicar, para que vocês não desanimem, para que os alunos não desanimem. Deixa eu ver que mensagem chegou aí. Ah, tá certo, tá bom. Se não pode falar, nós entendemos e compreendemos. Embora quiséssemos a sua participação, que é sempre importante. Embora quiséssemos a ótima pronúncia do Luiz, né? Uhum. Isso essa pronúncia, viu? É ótima. Sou Luiz, mas minha pronúncia
uma lástima. Mas não é nem tanto a questão da pronúncia, não. É mesmo a minha dicção que não é perfeita. Longe disso. Então, vamos nós. Ah, deixa eu ver aqui, quem pode ler para nós. Alguém aqui que possa ler esse parágrafo, essas 4 linhas aqui, no início, né? Capítulo aqui tem esse I aqui, ó, esse 1, né? Parte 1. O capítulo está dividido em partes, além das linhas, né? Então, quem pode ler essas 3 primeiras, ou melhor, essas 4 primeiras linhas, ou esse primeiro parágrafo? Discipuli no modo numerus, sed etiam litteras discant. Parvi discipuli, ut Marcus et Titus et Sextus, litteras latinas discont. Era até aqui ou mais? Aí, que o parágrafo são essas 4 linhas, e até o final. Tá. Magni discipuli litteras grecas et lingua greca discont. Língua greca difficilis est. Muito bem. Veja que aqui tem um erro de diagramação, né? Que discípulo aqui não foi feito parágrafo. O resto continua, né? Aqui tem um parágrafo. É curtinho, mas tem parágrafo. Eles marcaram parágrafo, mas nesse primeiro parágrafo não tem. Não, tá. Professor, mas todo capítulo ele faz isso. O primeiro parágrafo não tem a Pois é, margem. devia ter. Mas isso aqui ficou. Eu notei porque para mim ficou bem destacado. Porque não sei se é por conta dos 5 aqui, não é? Que coincidiu com a 5ª linha, aí destacou muito, e eu confesso que eu notei. Então, vamos nós. Juliana, você pronunciou legalzinho, assim, no sentido muito bem, mas quando chegou no Graicas, você fez uma pronúncia, digamos assim, eclesiástica, tá? Ou tradicional brasileira. Não Mas- intencional. Eu sei que não foi não intencional. Tudo bem, não tem problema não. Não é errado não, porque como a nossa prática aqui é com a pronúncia reconstituída, né? Foi só, digamos assim, um pequeno desvio da regra do professor. É que eu falei grecas, foi? Foi. Mas Eu pensava que quando tinha E, tinha que pronunciar mas é por conta isso aí é uma incidência da pronúncia italiana, não é? Ou da pronúncia eclesiástica. Ou da pronúncia tradicional brasileira que se inspira na eclesiástica, tá bom? Por influência da eclesiástica. Mas Professor, deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Existe uma pronúncia mais correta, outra menos correta ou não? Não. Porque eu vejo, por exemplo, o professor Napoleão Mendes, ele fala lá no início da gramática dele, ele defende, de certo modo, a pronúncia eclesiástica. Uhum. Ele não é muito fã da reconstituída, tudo que eu pude entender. Ele acha que é invenção dos alemães. Isso, exato. É porque é o seguinte, porque talvez por influência da pronúncia eclesiástica, né, o Napoleão acha que no caso a eclesiástica é a mais perfeita, né? Mas a pronúncia eclesiástica ela começa a aparecer ali por volta do final do século II e século III, tá? Lógico, ela acabou se consolidando ali na Península Itálica por conta da influência da igreja, tá certo? Mas nós poderíamos estar trabalhando aqui a pronúncia eclesiástica sem nenhum problema. Por exemplo, na minha turma de latim eclesiástico, da UES, eu uso com eles só a pronúncia eclesiástica. Até porque eles frequentam, quase todos, né? Não todos, mas quase todos frequentam a missa tridentina, e na missa tridentina é a pronúncia eclesiástica, né? Tanto nos textos, como nas respostas, nas orações. Então é interessante para eles. Mas, de vez em quando, lá eu estou pronunciando a maneira reconstituída. Já com os alunos do clássico, não. Às vezes, quase que eu pronuncio de maneira eclesiástica, né? Por conta da influência da outra turma. Mas é mais comum eu usar a pronúncia eclesiástica não, reconstituída com eles, em deslizes de pronúncia. Por quê? Porque eu já trabalho com esta pronúncia aqui, a reconstituída, já aprendi lá na graduação, né? E de lá para cá, já são em torno de 20 anos que eu
estudo e leciono latim, então a pronúncia reconstituída é muito forte. Então, com eles lá, de vez em quando, eu pronuncio de maneira reconstituída, diferente de vocês. Aqui, dificilmente eu vou cometer este erro. Embora tenha horas que quase que eu cometa, eu seguro, especialmente quando aparecem palavras como magnus, tá? Ou palavras com o G no meio da palavra. Quase que eu erro, entre aspas, né? Eu pronuncio a maneira eclesiástica. Mas não tem, não. E como é que pronuncia no eclesiástico? O G? Aqui, ó, tá vendo aqui o Magni? Magni discipuli. A Sim. eclesiástica seria Magne discipuli. Tá? Magne discipuli. Bem italianizada mesmo. Tá? Bem italianizada mesmo. Totalmente italianizada. Então, a reconstituição é como se fosse para aproximar a pronúncia de línguas mais modernas, atuais, entre aspas. Assim, a reconstituída, o que acontece? A reconstituída, ela é baseada no seguinte, na época, vamos dizer assim, na época áurea do latim clássico, mesmo nesta época, existia uma tradução mais popular. Não, uma pronúncia mais popular, desculpa. Uma pronúncia mais popular, ou vulgar, tá? Vulgar aqui não no sentido pejorativo, no sentido de pobre, não. Vulgar aqui vem de vulgus, que é o povo, né? Então, vulgar é popular. Uma pronúncia mais popular. Eu vou mandar para vocês, em vídeo, lá no WhatsApp, mas vocês vão entender, dentro da perspectiva do português, o que era o latim clássico e o latim chamado vulgar, tá? Que, do ponto de vista da pronúncia, ele era muito mais popular, mas ele era popular só na pronúncia, porque não existia, digamos assim, um latim vulgar que fosse pobre no sentido da escrita, tá? Mesmo o chamado latim vulgar, ele era bem próximo do clássico, tá certo? Bem erudito. Tipo, quando você pega a Bíblia Vulgata, né, a Bíblia popular, a tradução da Bíblia de São Jerônimo, é chamada de Vulgata. Aí você pode dizer, a Vulgata vem de vulgar, ela é um latim mais pobre. E de maneira alguma, tá? De maneira alguma. Ela é Vulgata, chamada de Vulgata, ou popular, porque foi para o povo em geral, né? Não Era era só mais para usado. isso, era mais usado, não era só para os É tipo clérigos. aquela versão do grego também, né? Que chama de. A Septuaginta. Erasmiana? Não, acho que é koiné. Eu acho que é a que foi escrito no Novo Testamento. É um grego É, mais comum, mais é, popular. mas Ah, é tão difícil de aprender quanto o grego clássico ou o grego ático, né? o professor, também tem. Uma vez eu pesquisei no canal do Luca Ranieri, que ele meio que popularizou uma parte do método até que a gente estuda, que existe outra pesquisa de um professor chamado Andrea Calabrese, que ele fala que o latim, no final do período clássico, não era falado com as dez vogais, né? As vogais longas e curtas, mas sim as cinco, como semelhante ao italiano, né? Uhum, uhum. Existem essas teorias, né? Porque, do modo geral, só existia, por exemplo, no caso do A, só existiam duas possibilidades aí de pronúncia. É o aberto A ou A, né? E, segundo o Ernesto Faria e outros, vamos dizer assim, filólogos ou latinistas, por exemplo, palavras paroxítonas. Todas as paroxítonas, as vogais da primeira sílaba seriam fechadas, tá? Porque algumas vezes eu pronuncio paroxítonas fechadas, às vezes abertas, eu não levo isso muito em questão, não, tá certo? É que nosso foco mais é na leitura do que tanto na pronúncia, tá? Mas a gente dá uma cobradinha na pronúncia para que vocês possam conhecer também, né? Então, o clássico é o padrão acadêmico, digamos assim, Ah, o dentro da clássico é o filosofia. padrão, o clássico é o padrão acadêmico fora da Itália, tá? Ah, Fora da Itália. e outra dúvida também, professor, das línguas latinas que se mais mantiver a questão de casos, por exemplo, é,
Dizem que o sardo é o que mais se aproxima de uma pronúncia do latim daquela época, e o romeno é o que manteve os casos, né? O romeno ele manteve alguns casos, mas o sardo, ali da Sardenha, é dito como que manteve a pronúncia mais próxima. Mas, no geral, o italiano, não é, a língua oficial, e os dialetos que vivem na Itália, todos eles têm uma pronúncia muito, muito próxima da pronúncia reconstituída. Tá certo? Entendi. Todos eles estão bem próximos. Mas aqui eu tenho aqui A gente tinha que ter uma aula só sobre essas coisas. Hã? A gente tinha que ter uma aula por mês só sobre essas coisas. São muitas curiosidades, né? Sim. Aí o que é que acontece? Tem um livro do professor Ernesto Faria, né, de saudosa memória, nosso maior latinista, e o nome do livro é Fonética, acho que eu já passei para vocês, a Fonética Histórica do Latim. Então, nos primeiros capítulos, ele fala de alguns dialetos usados na Península Itálica, ele fala do sardo, entre outros, né? Mas ele, com base em gramáticas do período clássico, porque existiam gramáticas, né? Por exemplo, no final do método aqui, nós temos lá, no final, um trecho de uma gramática de Donato. Só que o trecho que nós vamos ver fala só sobre as classes de palavras no latim. Mas, nestes gramáticos da época, eles já trabalhavam a questão da fonética e da fonologia. Aí o Ernesto Faria, no seu Fonética Histórica do Latim, eu vou ver se eu digitalizo esse capítulo e mando para vocês, ele demonstra, por meio de citações dos gramáticos da época, que a pronúncia reconstituída é a que mais se aproxima dos textos, digamos assim, dos pronunciamentos, né, do Senado, dos grandes escritores latinos, tá? Então, ele consegue provar, por meio de textos gramaticais, que a reconstituída realmente é a que acertada por conta dos filólogos do período comparativista, ali do final do século XVIII, né, que o Napoleão Mendes condena. Tá? Então, o Napoleão Mendes, na sua gramática, condena, e o professor Ernesto Faria, por meio de trabalhos e de citações dessas gramáticas do período clássico, ele comprova que a pronúncia reconstituída está correta. Depois eu vou preciso lembrar de digitalizar. Eu tinha até esse material digitalizado aqui no computador, mas ele deu problema no computador, tive que formatar, acabei perdendo um monte de coisa. Aí eu vou digitalizar de novo e mando para vocês. Aí vocês podem ler com calma, no final de semana, aí vocês vão entender que o professor Ernesto Faria e os comparativistas da filologia comparativa, eles tinham razão. Tá bom? Mas vamos nós aqui. Vamos começar os nossos trabalhos de tradução, né? Já foram, o primeiro parágrafo já foi lido, né? Aí, vamos aqui até o primeiro ponto. Discipuli non modo numerus, sed etiam litteras discunt. Os discípulos não aprendem apenas os números, mas também as letras. Perfeito. Arui discipuli ut Marcus et Titus et Sextus litteras latinas discunt. Alunos pequenos, como Marcos, Titos e Sextos, aprendem as letras latinas. Pequenos discípulos, né? Ou alunos, o Marcos, isso, perfeito. Magni, ou Magni, né? Se fosse na pronúncia italianizada, quer dizer, Magni, Magni discipuli, vou pronunciar a reconstituída mesmo, para não embaralhar a cabeça de vocês. Magni discipuli letteras graecas et lingua graecam discunt. Os discípulos maiores aprendem as letras gregas e a língua grega. Perfeito. Então, vamos dizer assim, os meninos ali do primeiro grau aprendem o latim, as letras, os números, não é? Quando chega no ensino médio, no segundo grau, na minha época chamava segundo grau,
ou segundo degrau. Grau em latim é degrau, é passo, né? Então, o pessoal ali do segundo grau, eles também aprendiam grego. Até porque, durante ali, até mais ou menos no século II e século III, início do século III, a língua oficial, fora da Itália, as províncias, e em parte da Itália, a língua oficial era o grego. Depois, o latim consegue se impor como língua oficial. Por isso que nós temos o Novo Testamento todo escrito em grego, né? Até na Itália mesmo tinha o sul dela, era a antiga Magna Grécia, né? Isso, chamado Magna Grécia. Ali era dominação dos gregos, não é? Ali na Magna Grécia, no sul da Itália, você tem a oportunidade de encontrar ruínas de templos gregos, tá? Muito bem conservados, na Sicília, Sardenha, enfim, encontra isso aí com muita facilidade. Então, Tem até a variável, o grico, né? Que é uma variável do grego que sobreviveu com letras latinas, né? legal, não conhecia não essa variação do grego, não. Você se escreve com o alfabeto latino e pronuncia-se a moda grega, não é? Isso. Aí tem neolinguismo, né? Novas palavras também, mas que vem mais do italiano, né? Sim. Neologismos, não é? Muito bem. Aí diz, língua graica de Sicilies est. Língua Língua grega grega. é difícil. Assim, o grande diferencial do grego é o alfabeto, né? Um alfabeto que tem pouquíssimas semelhanças com o alfabeto latino. Tirando ali o alfa, né, e o beta, se não me falha a memória, o resto é tudo diferente. Embora haja semelhança nos sons. Muito bem. Esque omnes literae latinae, quarum numerus est viginte tres. Vamos até aqui. Eis todas as letras latinas, cujo número é 23. A, usque, ad, zeta. Do A ao Z, Resumidamente é isso, né? Do A ao Z, aí ele vai dizer assim, do A ao Z, 2 pontos. Desde que o usque aparece aqui, nós vimos ele pode ser traduzido como muito, né? Mas quando eu estava olhando aqui, tinha umas outras possibilidades. Deixa eu retornar aqui ao meu dicionário. Abrir aqui praticamente em cima. Então, ele diz assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Porque é o seguinte, tem 2 usque. Só que aí, no caso, aqui tem um macro neste, que tem um usque preposição. Mas também tem o usque advérbio, que aqui está colocado. Só que ele coloca o macro nos dois. O usque preposição, que era o que eu tinha em mente, ele coloca aqui preposição de acusativo, né, de ablativo, e a primeira acepção é até. Aí e só se resume a isso. Quando chega lá no usque advérbio, é que tem um monte de possibilidade. Este usque aqui, como já foi traduzido pela Tainá, é isto mesmo que ela traduziu. Tá? Acho que eu passei demais, desculpa, gente. Pensei que eu estava na outra edição ali. Então, ele diz assim, ad usque ad zeta, ou seja, de A até Z. E é interessante que ele coloca o ab e o ad, essas duas preposições aqui, que não haveria nem tanta necessidade de ser colocado, né? Porque tem usque aqui, que significa até, não é? E dependendo do contexto, o ad também significa até.
Mas ele usou aqui talvez para trazer, do ponto de vista didático, pedagógico, a lembrança. Professor, então aí poderia ser, por exemplo, A usque zeta. Não adianta trazer. Tá? Poderia ser assim. A, aí ele coloca A, B, Q, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Interessante, né? Porque esse V aqui, mas ele só existia nas letras capitulares, que são essas aqui, nas maiúsculas, né? Mas o som dela é U. Aí quando nós vemos o V, né, a tendência nossa é querer dizer V, mas é U. X, Y, Z. Literais, literais sunt aut vocales, aut consonantes. É aí. As letras são ou vogais ou consoantes. Perfeito. Perfeitíssimo. Aí ele vai dizer, vocales, vocales sunt A, E, I, O, U, Y. Ceterae sunt consonantes. Ele vai dizer, etiam I et U consonantes sunt in vocabulis, iam, well, was, quam, cetera. Pronto, agora traduzam até o finalzinho aqui, de vocábulos até o final do parágrafo. As vogais são A, E, I, O, U, Y. As outras são consoantes. Também I e U são consoantes em palavras, nas palavras iam, well, was, quam, etc. Isso, nessas palavrinhas menores. Aí, quando chega ali no século XVIII, maior. Agora estou na dúvida, século XVII. Século XVII para o século XVIII. O latinista Pierre de la Ramée introduz o J, não é? E o V para representar o I e o U. Tá? Não sei para que ele inventou isso, mas pior que pegou. Aí nos dicionários nós temos palavras lá, por exemplo, esse iam, aí da linha 10. Tem alguns dicionários que traz o iam e traz o jan. O I como se fosse um J, pronunciado como se fosse um J, que é o que o Napoleão usa. Então, o Napoleão não vai dizer iam, ele diz jan. Olha, ele dizia, né? Há tempos que ele é a partir desta vida. Aí, vel, vos, tá? Por conta das letras ramistas, do Pierre de la Ramée. Esse parágrafo aqui. Façamos o seguinte, são 8h25, vamos terminar esse parágrafo, tá? E nós paramos por hoje, tá bom? Até aqui, terceira linha. Então, aí ele vai dizer assim, literae y, f, zeta, in vocabulis graecis, modo reperiuntur, ut in hoc vocabulo zactirus id est nomi venti qui ad occident flat. Aqui está na voz passiva, tá? O verbo reperire. As letras Y, Z somente aparecem em palavras gregas, Uhum. como nesta palavra Zéfiros. Não vai ser traduz por Zéfiro, em português. Zéfiro. Uhum. Id est. Isto é, isto é? Não. Uhum. É um nome, não Nome sei, do, professor. nome do vento.
Ah, sim, do vento que Flat é sai do soprar. ocidente? Flat é soprar. Ah, ok. Que é o nome do vento que sopra do ocidente. Isso, é o vento que sopra. Por exemplo, a Lídia e o Medos estão lá do navio deles, né? Da embarcação. Então, para eles chegarem à Grécia, o vento tem que vir do ocidente, para que eles possam ir para o oriente, que é a direção da Grécia, né? Em relação à Itália. Muito bem. A Y et zeta igitur literae rarae sunt in língua latina. Portanto, I e zeta são na língua latina letras raras. Uhum. In língua graica frequentes. Na língua grega são frequentes. Tá? Litera quae frequens est in língua graica, litera latina rarissima. A letra K, que é frequente na língua grega, é raríssima na língua latina. Alguns dicionários nem trazem, viu? É o espaço da letra K. A única palavra agora que eu lembro que tem nos dicionários latinos é porque o que é que acontece? A palavra caiso, K-A-E-S-O. Então, o que é que alguns dicionários fazem? Não trazem a palavra, né, o espaço para a letra K, e lançam o caiso, a palavra caiso, no C, escrito com C. Aí, quando você vai procurar na letra da C, aí tem lá caiso ou caiso com K. Pronto, aqui Professor, o que aparece. seria CAISO? Aqui, Caixa é um nome próprio, raríssimo, né? Aí tá aqui, né? Vai aparecer aqui. O Caixa, nós temos duas palavras que nós podemos encontrar, Caixa e Calendai. Mas também lá no dicionário latim tem calenda escrita com C. Aí diz assim, ó, litera latina rarissima est, non K, in uno latino tantum reperito, id est, calendai, itemque in praenomine Caisto, quod praenome romano raríssimo est, ou seja, um nome de influência grega também. Então, a partir daqui, não, para terminarmos o nosso encontro de hoje. Pois K, em uma única palavra latina, é, somente Encontrado. aparece, somente é Encontrado. encontrada em uma única palavra latina, isto é, calendai, Aí ele abre, né? E tem que, e também, o quê? no prenome CAISO, Que o que quê? é um prenome raríssimo dos romanos. Perfeito. Pronto. Pode pegar os dicionários aí, que você, você não, se você encontrar, só aparece duas ou três palavrinhas, né? Com K. Aí, se você não encontrou, você vai lá no C e procura. O C como primeira letra dessas palavras aí. Pronto. Muito bem, gente. São 8h31, conseguimos avançar aí nessa lição, tá bom? E voltamos a nos ver quarta-feira, tá bom? Terminamos aqui o nosso encontro de hoje, graças a Deus. E a lista, professor? Ah, tá, verdade. Só para fazer o seguinte, como eu não passei até ainda, então estão todos presentes, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, nos vemos
novamente quarta-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Até, professor. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite. Eu que agradeço a atenção de vocês e nos vemos na quarta-feira. Vou parar a gravação. Boa noite, Laura.